Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando na manhã desse sábado, dia 16 de maio de 2026, para bater com você um papo rubro-negro, informando todas as notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de começarmos a girar as notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E, por fim, que você possa hypar esse vídeo para que a gente possa ter um alcance maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois do vexame da flamengada diante do Vitória da Bahia, que resultou na eliminação precoce da Copa do Brasil, o Flamengo obrigatoriamente vira a chave e foca novamente no Campeonato Brasileiro, amanhã contra o Atlético Paranaense em Curitiba, às 19 horas e 30 minutos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o elenco rubro-negro se reapresentou ontem, sexta-feira à tarde, no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense, amanhã em Curitiba. Na atividade de ontem, sexta-feira, os jogadores que foram titulares diante do Vitória da Bahia fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo com Leonardo Jardim e seu staff. Pulgar treinou normalmente com o grupo e deve ser a novidade do Flamengo para amanhã diante do Atlético Paranaense, também por conta da ausência dos jogadores Jorginho e Everton Araújo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em relação a Lucas Paquetá, existe uma expectativa com possibilidade remota do jogador voltar amanhã. Existe esse pensamento, mas a corrente maior é de que ele volte apenas na quarta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores da América. O treinamento de hoje, sábado à tarde, trará todas as respostas definitivas quanto ao melhor time que possa se ter a campo amanhã contra o Atlético Paranaense. Existe a dúvida também entre os titulares que estão pendurados: Varela, Léo Pereira e Samuel Lino serão titulares se arriscando a tomar cartão e ficar fora contra o Palmeiras no próximo sábado, pela 17ª rodada do Brasileiro? Eis a pergunta. Leonardo Jardim vai colocar Varela, Léo Pereira e Samuel Lino como titulares diante do Atlético? O time treina hoje às 15 horas no sábado para definir, além da lista dos relacionados, o time titular, e viaja às 20 horas para Curitiba, no Paraná, onde enfrentará amanhã o Atlético Paranaense. Definido ontem, sexta-feira, a equipe completa de arbitragem para comandar Atlético Paranaense e Flamengo, domingo, 19h30, na Arena da Baixada. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, assistido na bandeira 1 por Eduardo Gonçalves da Cruz, também do Rio Grande do Sul, e na bandeira 2 por Michael Stanislau, e no árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Emerson de Almeida Ferreira, de São Paulo. A transmissão somente em TV fechada amanhã de Atlético Paranaense e Flamengo, pelo Sport TV e pelo Premier, com narração do vascaíno Dandan Pereira e comentários do Eric Faria e do Maestro Júnior. Bom, meus amigos, além do desastre e da eliminação da Copa do Brasil, a temporada de 2026 do Flamengo nessa competição marca a pior campanha do clube entre todas as Copas do Brasil disputadas. Eita, que essa Copa do Brasil, com a eliminação para o Vitória na última quarta-feira, vai ficar marcado não, já está marcado por conta de ser a pior campanha do Flamengo nessa competição entre todos os tempos. O Flamengo que já venceu a Copa do Brasil por 5 vezes. Ontem, sexta-feira, foi dia de Fla-Flu, só que no futebol feminino, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o resultado veio com a vitória do Flamengo por 1-0. Com o
Com o resultado, o Flamengo agora está na 5ª colocação do campeonato e volta a jogar na próxima sexta-feira, dia 22, em Porto Alegre, contra o Internacional de Porto Alegre, às 21h30, com transmissão do Sport TV. Bom, meus amigos, o Flamengo tem até o próximo dia 19 de maio, terça-feira, para responder à Conmebol sobre o expediente disciplinar que ela abriu por conta do cancelamento da partida contra o Independiente Medellín. Portanto, até o dia 19 de maio não sai o veredito do WO em relação ao Flamengo. Entre o dia 19 de maio e o dia 26 de maio, que é o último jogo da fase de grupo da Libertadores contra o Cusco, nós deveremos ter o resultado desse expediente disciplinar, que deve dar ao Flamengo os 3 pontos pelo WO, e o que vai ocasionar que o Flamengo vai vencer por 3-0 essa partida contra o Medellín. Olha, se o Rafael Rodrigo Klein apita Atlético Paranaense Flamengo, Sávio Pereira Sampaio, o irmão do Wilton Pereira Sampaio, vai apitar Palmeiras e Cruzeiro, que jogam hoje às 21 horas lá em São Paulo. Fica de olho, hein? Tá todo mundo de olho nesse Sávio Pereira Sampaio por conta da pressão que o Palmeiras fez na arbitragem nesses últimos dias. Em relação ao futuro do futebol sub-20 do Flamengo, após a demissão do técnico Bruno Pivetti, o técnico Daniel Franklin, do sub-17 do Flamengo, comanda o Flamengo na partida de hoje contra o Juventude pelo Brasileirão da categoria. O profissional fica de maneira interina, enquanto a diretoria busca um substituto para o técnico Bruno Pivetti. Daniel Franklin tem 45 anos e está no Flamengo desde 2021, quando chegou para assumir o sub-13. De lá para cá foi subindo de categoria e chegou a ser auxiliar técnico do sub-20, mas voltou a assumir o comando do sub-17 neste ano de 2025. Juventude e Flamengo, futebol sub-20, jogam hoje às 15 horas em Caxias do Sul pela 12ª rodada do Brasileiro. O Flamengo nesse momento ocupa apenas a 12ª posição na tabela de classificação, portanto estando fora da zona de classificação. Com o futebol desanimado por conta da eliminação precoce na Copa do Brasil, o basquete do Flamengo voltou forte ao coração dos rubro-negros. E ontem, sexta-feira, na decisão, na partida 5 da melhor de 5 das quartas de final do NBB, valendo vaga na semifinal do NBB contra o Brasília. Brasília 72, Flamengo 69, fizeram um jogão digno da escolha de um semifinalista do NBB, que terminou com a vitória do Brasília e que agora terá pela frente o Franca como primeira semifinal. A outra semifinal vai ser jogada entre Corinthians e Pinheiros. Portanto, Corinthians, Pinheiro, Brasília e Franca, desses 4 sairá o campeão do NBB 2025-2026. Com a derrota do Flamengo para o Brasília ontem, encerra-se a temporada do basquetebol do Flamengo com resultados lamentáveis, né? A gente precisa ter uma pessoa mais experiente na formação do time de basquete do Flamengo. Pecamos porque, além das contusões que tivemos com o Juan, com o Alexei e com o Daniel Odiendi, nós precisamos saber formar o elenco do Flamengo. Pecamos sim nessa questão da formação do elenco, porque principalmente na escolha dos 2 americanos que, sinceramente, não tinham condição de ser os ápices da equipe do Flamengo. Geralmente, quando você investe em americano, você tem que investir no americano que faça diferente. Para ter americano meia boca aqui no time de basquete, é melhor ter brasileiros que se destacam. Portanto, a gente fica triste com a derrota do basquete do Flamengo, que sempre foi o orgulho da nação, mas esse ano deixou muito a desejar, diga-se de passagem. Eu sou Marquinhos Assunção e essas são as notícias do Flamengo desse sábado, 16 de maio de 2026. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos. Tchau.